Instantes após a concepção, uma célula flutua no útero. É um membro da família dos felinos, um futuro predador. A célula poderá se desenvolver até chegar a ser um poderoso leão, capaz de derrubar um búfalo de meia tonelada. Ou ser um gato doméstico, com uma audição sensível bastante para captar os passos de um rato. Pela primeira vez na televisão, vamos acompanhar dois felinos muito diferentes, desde a concepção ao nascimento. Fotografias e animações impressionantes. Modelos cientificamente precisos. E imagens de ultrassom mostram um embrião de leão pela primeira vez. E gatos movendo-se e se esticando antes do nascimento. De dentes fortes o bastante para quebrar um tijolo, a ouvidos internos que dão ao gato um equilíbrio extraordinário. Esta é a história de como dois animais muito diferentes emergem da vida no útero. Vida no ventre. Felinos. Nos próximos 110 dias, fetos minúsculos se tornarão um filhote de leão. Enquanto este aqui, na metade do tempo, se tornará um gato. A jornada dos dois começa com um aparente ato de agressão. Para todas as espécies de felinos, o acasalamento é doloroso. Não é a mordida que machuca, é o pênis do macho. Ele possui mais de 100 espículas, cada uma com cerca de 1 milímetro de comprimento. Elas são feitas de queratina, uma proteína fibrosa rígida, normalmente encontrada em unhas e garras. Quando o pênis é retirado, as espículas arranham as paredes da vagina. As espículas têm duas funções. Ajudam a raspar o esperma de machos rivais e também induzem a ovulação. Tanto nos leões como nos gatos, a dor do processo estimula o cérebro da fêmea a liberar um hormônio específico, que dá início ao processo de maturação dos óvulos. Ela precisa acasalar pelo menos 4 vezes até que a concentração esteja alta o bastante para os óvulos maturarem completamente. Quanto mais ela acasalar, maiores são as chances de engravidar. Apesar do desconforto, a maioria dos felinos possui uma vida sexual extremamente energética. Durante o período de cio, a leoa chega a acasalar exaustivamente incríveis 100 vezes ao dia. A fêmea acasala apenas com machos do próprio bando. Leões são os únicos felinos sociais, vivendo em grupos de 2 a 30 fêmeas e até 6 machos. Os gatos são diferentes. A fêmea acasala com o maior número de estranhos possível e cada uma das relações dura apenas alguns segundos. Em seguida, ela rola no chão, provavelmente para estimular o esperma a chegar até o fundo do útero. Para os espermatozoides, é ao mesmo tempo uma corrida e uma luta pela sobrevivência. Para começar, eles enfrentam uma espessa parede de muco. Normalmente ela protege a fêmea de infecções, mas neste caso torna-se um obstáculo. Somente os mais fortes espermas sobreviverão.
A parede de muco é protegida por um exército de leucócitos dispostos a destruir quaisquer corpos estranhos no caminho. É uma jornada árdua. Somente 1% dos espermatozoides chegará ao destino, e apenas um punhado deles conseguirá fertilizar um óvulo. As dificuldades não se devem apenas ao corpo da fêmea. 1/5 dos espermatozoides dos gatos domésticos simplesmente não são viáveis. No caso dos leões, quase a metade dos espermas tem deformidades. Alguns têm múltiplas cabeças, outros 2 caudas. Muitos não conseguem sequer nadar. A baixa qualidade dos espermatozoides do leão pode ser resultado da endogamia. Quando 2 indivíduos aparentados têm filhotes, as más formações espermáticas são muito mais comuns. Cientistas acreditam que uma grande era do gelo, 200 mil anos atrás, teria reduzido drasticamente o número de leões. Com um número reduzido de machos, casais endogâmicos foram obrigados a reproduzir, reduzindo assim a diversidade genética. A espécie conseguiu se recuperar, mas a baixa qualidade espermática é um legado deste antigo gargalo populacional. Dentro da leoa e da gata, os poucos espermatozoides sobreviventes chegam ao útero cerca de 30 minutos após a cópula. Aqui, eles encontram outro problema. Os óvulos só estarão totalmente maduros dentro de 36 horas. Desta forma, os espermatozoides nadam para cavidades dentro da parede uterina, onde permanecem por um tempo. Finalmente, os óvulos saem dos ovários. Os espermatozoides estão recarregados, prontos, e ao absorverem cálcio da parede uterina, suas caudas tornam-se mais velozes. Eles se soltam e reiniciam a caçada. A velocidade agora é fundamental. Os novos óvulos permanecerão viáveis por apenas 24 horas. Finalmente, 2 dias e meio após o início da jornada, o primeiro espermatozoide chega ao óvulo e, em seu ato final, consegue penetrar. A membrana do óvulo endurece, impedindo a entrada dos outros competidores. Para eles, a jornada foi perdida. É um momento crucial. Os úteros da gata e da leoa não contêm mais espermatozoides e óvulos, contêm embriões de futuros leões e gatos, recém-fecundados. Após 6 dias, os embriões se tornam agrupamentos de células não diferenciadas, chamados blastocistos. Eles continuam flutuando livremente no útero. Para se desenvolverem, precisam se prender à parede uterina. Não tão fácil quanto parece. Se 2 embriões ficarem muito próximos, vão ter os desenvolvimentos prejudicados. Assim, os blastocistos liberam esteroides, que fazem os músculos uterinos contraírem, empurrando-os para a frente e garantindo o espaço adequado. Assim que toca a parede, o blastocisto se prende e libera uma enzima que evitará que outro se prenda próximo dele. Esses agrupamentos microscópicos de células contêm todas as informações genéticas do animal que virão a se tornar. 7 gatos e 3 leões estão começando a crescer dentro do útero. 15
dias depois da fertilização, uma placenta se forma na gata. Será a única ligação física entre a mãe e o filhote. Por meio dela, oxigênio e nutrientes são transferidos ao embrião e os dejetos vão para a mãe. Após 20 dias, o embrião tem o formato da letra C. Futuramente, estes serão a cabeça, o corpo e o rabo do animal. Cada embrião fica encerrado no próprio saco gestacional. Embora sejam da mesma ninhada, os 7 filhotes podem ter vários pais diferentes. O hábito de acasalamento promíscuo da mãe permitiu a ela aumentar as chances de gravidez. 80% das ninhadas de gatos têm mais de um pai. Isso não ocorre com os leões. Neste caso, um único macho costuma monopolizar a fêmea durante seu período fértil para garantir que todos os filhotes sejam dele. E tudo indica que a dominância masculina começa cedo. Há evidências de que a testosterona produzida por embriões de machos espalha-se pelo líquido amniótico e pela corrente sanguínea da mãe até o embrião vizinho. Se uma fêmea ficar entre 2 machos no útero, acredita-se que terá um comportamento mais agressivo na vida adulta. Com 21 dias, os embriões têm o tamanho de uvas. Eles têm cabeças e caudas rudimentares, mas não é possível distinguir gato de leão. Na verdade, muitos embriões de mamíferos parecem iguais nesta fase, incluindo humanos. Os primeiros órgãos começam a surgir. São estruturas pouco visíveis e ainda não totalmente formadas. Esta massa escura na parte superior do embrião é o início de um coração. No momento, tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. O primeiro ultrassom detecta algo surpreendente. Este é o batimento cardíaco de um embrião com 3 semanas. Ele bate 230 vezes por minuto. O ritmo irá diminuir à medida que o embrião se desenvolver. O coração de um gato adulto bate na metade dessa velocidade. São 140 batimentos por minuto. Com 21 dias, a gata começa a se preparar para ser mãe. Os mamilos já cresceram. Algumas vezes, ela sofre de enjoos matinais devido a mudanças hormonais, assim como acontece com mães humanas. Com 3 semanas, a leoa nem parece grávida. Na vida selvagem, não haveria como estudar o desenvolvimento dos embriões. Mas nossa leoa vive em uma reserva africana. Aqui, veterinários podem acompanhar de perto seu progresso e usar novas tecnologias para colher informações inéditas sobre a gestação de um felino de grande porte. Técnicas pioneiras de ultrassom nos fornecem imagens únicas do útero de uma leoa. Estas são as primeiras imagens em 4D do interior de uma leoa prenha. Elas mostram o início do desenvolvimento dos embriões. Uma pequena cabeça se formou, mas o cérebro ainda não é visível. Um ponto indica o local onde um olho começa a crescer.
Estranhamente, cada embrião é envolto por uma estrutura que lembra uma rede, com um formato único que os cientistas não veem em nenhum outro animal. Supõe-se que tenha evoluído devido à necessidade que a leoa tem de caçar. O embate com um animal de grande porte é violento e perigoso. É possível que a rede funcione como um amortecedor para o feto em desenvolvimento. O ultrassom mostra outra estrutura diferente para os pesquisadores, um revestimento ondulado no útero. Ele é 4 vezes mais espesso do que nos gatos domésticos. E também deve proteger o embrião da violência da caçada. Três embriões no útero da leoa e 7 no da gata. Irão se tornar futuros caçadores. Todas as características que os diferenciarão como predadores começam a se formar agora. 28º dia. Nos gatos, os dedos em cada pata começam a se separar. 7 grupos de células em cada pé formarão almofadas que funcionarão como silenciadores quando espreitarem a presa. Entre as almofadas, outras células darão origem aos pelos de maior densidade, tanto nos corpos do leão como do gato. Suas raízes possuem uma vasta rede de terminações nervosas que tornam as patas extremamente sensíveis ao toque. São perfeitas para detectar as mais leves vibrações de suas presas, quer estejam caminhando na savana ou roendo no subsolo. Os fetos se desenvolvem rapidamente e sentidos poderosos estão se formando. Eles são o segredo do sucesso dos felinos. Um dos sentidos mais aguçados é a audição. 30 músculos irão sustentar as orelhas. Nos humanos são apenas 6. Como uma antena parabólica sofisticada, os músculos são capazes de girar cada orelha até 180 graus, na direção do ruído. Felinos têm 20.000 vezes mais fibras no sistema auditivo do que os seres humanos. Com ouvidos tão sensíveis, eles detectam os passos de um rato a 9 metros de distância. Além disso, ouvem sons ultrassônicos, como o guincho de um rato, até 2 oitavas mais alto que o homem. O ouvido de um gato é uma maravilha da engenharia. Não é responsável apenas pela audição. Ele também controla outra habilidade do felino, um talento que sempre nos fascinou. Quando um gato sobe no telhado, é improvável que caia. Mas se isso acontecer, ele cairá de pé. No útero, o ouvido externo é dobrado para proteger o ouvido interno, que ainda está se desenvolvendo. Isso é vital, porque 3 estruturas chamadas canais semicirculares estão em formação. Diferente do que ocorre nos humanos, eles estão perfeitamente dispostos em 3 dimensões. Isso permite ao cérebro saber exatamente qual é a posição do gato e como ela está mudando. Ao cair, o gato vira a cabeça. O fluido nos canais se desloca e move milhões de cílios sensoriais nas paredes dos canais. Eles enviam sinais ao cérebro, que reage, orientando determinados músculos a se ajustarem à orientação do corpo. Agora o corpo flexível do gato entra em ação. Dentro do embrião, o esqueleto já está se formando. São 247 ossos, 41 a mais que os seres humanos.
A maior parte dos ossos excedentes estão na espinha e na cauda, o que torna o gato extremamente flexível. Gatos têm apenas uma clavícula rudimentar. Em vez disso, o embrião desenvolve fortes músculos que ligam o externo ao ombro, tornando-o ainda mais flexível. Quando um gato cai, seus ossos, músculos e ouvidos trabalham em perfeita harmonia. O resto do corpo apenas acompanha e o animal se endireita. Ao mesmo tempo que o ouvido interno se forma, outro incrível sistema sensorial se desenvolve no nariz do feto. Uma vasta rede de nervos cresce sob a pele e na superfície. Pontos minúsculos marcam o início dos bigodes do gato. O segredo da incrível orientação espacial do gato é a localização dos folículos dos bigodes, 3 vezes mais profundos do que qualquer outro pelo do animal. O complexo de terminações nervosas em torno de cada bigode o torna extremamente sensível ao toque. Os bigodes crescem até alcançarem a largura aproximada do corpo do gato, ajudando a avaliar se poderá passar por espaços apertados. O gato sabe que se os bigodes não tocarem as extremidades da abertura, seu corpo provavelmente passará. Além disso, outros pelos diferenciados começam a se desenvolver na parte posterior das pernas dianteiras do embrião. Na vida adulta, eles fornecerão informações sobre a posição do gato quando ele estiver espreitando e perseguindo a presa. Esses pelos também surgem em alguns fetos humanos, mas desaparecem antes do nascimento. Em 38 dias após a concepção, os sistemas nervoso e muscular do gato estão crescendo rapidamente. Seus movimentos tornam-se mais dinâmicos. Pela primeira vez na televisão, imagens de ultrassom mostram os pequenos fetos praticando as habilidades de que necessitarão ao longo da vida. Eles esticam as pernas, arranham com as patas e parecem até correr atrás de presas imaginárias. Na disputa por espaço no útero, eles golpeiam, chutam e até batem as cabeças. Mas eles também precisam se proteger. Uma das partes mais vulneráveis do corpo são os olhos, fundamentais para caçadores como os gatos. Por enquanto, as pálpebras do animal não se abrem. Os rins já excretam urina no fluido amniótico, e isso poderia danificar as córneas. Por esse motivo, os olhos permanecerão fechados até o nascimento. Quando finalmente se abrem, os olhos do filhote são enormes em relação à cabeça. Seria o equivalente a termos olhos do tamanho de bolas de tênis. Gatos e leões têm hábitos parcialmente noturnos e olhos grandes absorvem mais luz. Eles têm uma excelente visão noturna. Conseguem enxergar com apenas 1/6 da luz necessária ao ser humano. Mas os olhos grandes são apenas parcialmente responsáveis por isso. O verdadeiro segredo está numa camada de células reflexivas que se desenvolve no fundo dos olhos do feto, atrás da retina.
Ela funciona como um espelho. Toda a luz que não é captada pela retina é refletida de volta às células receptoras para uma segunda passagem. Isso praticamente dobra a quantidade de luz que os olhos de gatos e leões conseguem captar. E também provoca o brilho que vemos quando são iluminados por um feixe de luz. Os fetos da leoa já completaram 1/3 do tempo que deverão ficar no útero. Os gatos completaram 3/4. Nesta fase, as duas espécies apresentam características semelhantes, embora os gatos estejam claramente numa fase mais avançada. Nos próximos dias, todas as características que diferenciam gatos de leões irão se consolidar, porque daqui a 13 dias, os gatos irão nascer. "50 dias. As diferenças físicas entre os leões e os gatos agora são marcantes. Essas diferenças, determinadas pelos genes, permitem aos cientistas investigarem há quanto tempo esses felinos se separaram em seus caminhos evolucionários. Seu ancestral comum é desconhecido, mas estudos genéticos apontam que todos os felinos se originaram de um indivíduo que viveu na Ásia 10 milhões de anos atrás. A partir deste ancestral em comum, gatos e leões seguiram caminhos distintos, evoluíram e se adaptaram aos seus próprios ambientes. As diferenças entre as raças de gatos domésticos são um fenômeno recente. A reprodução seletiva começou somente após a publicação da Teoria da Evolução de Darwin, em 1859. Os cruzamentos eram realizados visando-se obter pelagens ou características especiais. "150 anos depois, existem 40 raças distintas e é possível descobrir a origem de quase todas elas. Incrivelmente, variações em apenas 15 dos mais de 20 mil genes de um gato são as responsáveis pelas principais diferenças na coloração das pelagens. O único gato sem pelos, nascido nos anos 60, deu origem à raça Sphinx. Uma gata nascida no Oregon em 1982 é a responsável pela raça La Perle, de pelagem cacheada. Nossa futura mãe também é resultado de reprodução seletiva. Ela é uma Bengali, uma raça criada na Califórnia nos anos 70, através do cruzamento de um gato selvagem, o gato leopardo, e um gato doméstico. Este cruzamento visava produzir um pequeno leopardo domesticado. Com 52 dias de desenvolvimento, o gato começa a apresentar um comportamento que será necessário ao longo da vida. A boca abre e o peito infla. É a primeira simulação de respiração. No momento, todo o seu oxigênio vem da placenta. Quando ele abre a boca, seus pulmões se enchem de fluido amniótico. Ele começa a soluçar, da mesma forma que os fetos humanos. É um bom sinal, indica que seus reflexos estão em ordem. Além disso, é possível observar fetos de gatos esfregando a pata na boca, talvez uma imitação do comportamento de limpeza que terão após o nascimento.
Felinos passam quase um sexto de suas vidas se limpando. Eles usam a língua como um pente para remover todos os vestígios e o odor de sangue que poderiam alertar a presa durante uma caçada. Com 3/4 de desenvolvimento, uma característica incomum surge no feto. Na língua, minúsculas espículas tornam-se visíveis. Elas estão presentes em todos os felinos, mas são especialmente importantes no leão. Com elas é possível raspar a carne dos ossos da presa. 60 dias após a concepção, os gatos estão a 3 dias do nascimento. Os leões estão na metade da gestação, mas já são maiores que os gatos. Estas imagens inéditas também mostram que o feto de leão é muito mais musculoso do que o gato. Ele já desenvolve características que lhe darão a força e a potência necessárias para derrubar uma presa 5 vezes mais pesada. No entanto, os aspectos que mais diferenciam os dois animais são os menos fáceis de ver. O temível arsenal do leão e talvez sua característica mais distinta, o rugido. Esses chamados territoriais podem ser ouvidos a até 8 quilômetros de distância. Curiosamente, leões e outros grandes felinos são incapazes de ronronar. Já os gatos domésticos e felinos de pequeno porte, embora ronronem, não conseguem rugir. O motivo para essa diferença está no desenvolvimento de uma série de pequenos ossos que ligam a base da língua à laringe. Esses ossos dão ao ser humano a capacidade de falar. No caso dos leões, é o rugido. No leão, os ossos têm uma parte elástica, permitindo a expansão da laringe. Durante o rugido, o ar possui uma cavidade maior para vibrar, produzindo um som alto e penetrante. Nos gatos, o aparelho hioide é totalmente rígido. Quando o gato inspira e expira, os ossos vibram rapidamente e as cordas vocais produzem o som característico do ronronar. Além do som, o fenômeno ajuda a criar boas sensações para o gato, liberando endorfinas no cérebro. A endorfina é um hormônio semelhante à morfina, que ajuda a acalmar e relaxar. Por esse motivo, os gatos não ronronam apenas quando estão felizes ou cansados, mas também quando estão com medo. É um recurso de segurança para combater ameaças ou estresse. Endorfinas também têm um efeito anestésico que será importante durante o trabalho de parto de nossa gata. Após 63 dias de mudanças extraordinárias no útero, os fetos estão chegando ao fim de sua jornada. Ao longo da gravidez, a mãe ganhou cerca de 1/4 de seu peso corporal. Seus 7 fetos estão com cerca de 13 centímetros de comprimento. Em poucas horas, viverão o trauma do nascimento e o choque da vida adiante. Ainda faltam 47 dias para os leões nascerem, mas eles estão crescendo rápido e desenvolvendo as características necessárias para sobreviver na savana. Os pelos estão adquirindo um tom amarelado que os ajudarão a se camuflarem. As pernas já são fortes e as patas visivelmente grandes. Em um leão adulto, as patas têm cerca de 25 centímetros de diâmetro. Um único golpe é o bastante para romper órgãos internos e até quebrar ossos. Mas o maior perigo não está no golpe em si, e sim nas garras. Elas já estão bem definidas e, após o nascimento, serão uma parte vital do arsenal do leão. Cada uma das garras é mais longa que um dedo humano
e afiadas o bastante para agarrar a presa e cortar a carne. Para ajudar a protegê-las, elas podem ser retraídas para dentro de bolsas na pele, uma característica apresentada pela maioria dos felinos. Outra arma letal se forma neste feto. Escondidos na boca estão os futuros dentes. Da mesma forma que nos humanos, gatos e leões têm 2 conjuntos de dentes. Na vida adulta, eles serão as armas mais letais desses felinos, usadas para matar. Os caninos podem ter o comprimento de um canivete e são fortes o bastante para partir um tijolo ao meio. Mas apesar de toda a potência, são extremamente sensíveis. O leão possui receptores de pressão sob os caninos para sentir quando deve dar a mordida fatal. Mas antes, é preciso capturar a presa. As leoas espreitam em silêncio e rapidamente atacam. As leoas possuem uma forma especial de matar. Elas estrangulam a presa até a morte, prendendo as mandíbulas em torno da traqueia do animal. Em poucos minutos, a presa morre sufocada. Leões e gatos domésticos normalmente espreitam a presa e atacam de surpresa. Mas existe um membro da família dos felinos que desenvolveu uma técnica diferente. Velocidade pura. O guepardo é o maior velocista do planeta. Ele acelera de 0 a 70 km por hora em 2 segundos e atinge uma velocidade de 110 km por hora. Ultrapassa o limite de velocidade em muitas estradas. Tudo no guepardo é feito para a velocidade. Por esse motivo, sua jornada no útero também é única. A visão de um guepardo em seu desenvolvimento fetal revela as origens de suas habilidades extraordinárias. Comparado ao feto de um leão ou de um gato, o guepardo tem pernas muito mais longas e uma espinha dorsal mais comprida. É uma adaptação essencial. A espinha flexível de um guepardo adulto se curva para cima e para baixo durante a corrida, aumentando a passada. Cada uma das passadas pode ter mais de 7 metros, quase 3 vezes a de um corredor olímpico. Há outras diferenças também. O feto do guepardo tem coração, narinas e pulmões grandes. Sem eles, não seria possível bombear oxigênio suficiente em todo o corpo para atingir velocidades tão altas. Até a cauda deste feto é maior do que a do leão. Na vida adulta, ela dará estabilidade ao corpo durante viradas repentinas. Assim como nos leões e gato, o desenvolvimento no útero resulta em uma criatura extremamente adaptada ao seu estilo de vida, único. Para os gatos, o tempo no útero acabou. Eles estão prestes a conhecer o mundo. No início, eram embriões unicelulares. Agora, após 63 dias no útero, os gatos estão perfeitamente formados e prontos para a vida. A temperatura corporal da mãe cai de 38 para 37 graus. Ela parece inquieta, procurando um lugar aquecido e seguro para dar à luz. À medida que o trabalho de parto avança, os níveis de oxitocina no sangue aumentam, fazendo os músculos em torno do útero contraírem. Contrações impulsionam os filhotes na direção da abertura pélvica. Nossa gata está prestes a se tornar mãe.
Com a cabeça em primeiro lugar, uma nova vida surge. A mãe lambe o filhote, estimulando-o a respirar. "63 dias de um desenvolvimento milagroso e então isto." Meia hora depois, o segundo filhote está pronto para sair. Este aqui está virado. 1/3 de todos os gatos nascem com a cauda em primeiro lugar. Partos assim são potencialmente letais, mas apenas 7% dos filhotes nascem sem vida. Instintivamente, a mãe come a placenta. Ela contém altos níveis de oxitocina. O hormônio passa a circular no sangue da mãe, estimulando a produção de leite. Mas os efeitos são mais que físicos. Há um forte impacto psicológico. Em todos os mamíferos, até nos seres humanos, a oxitocina estimula sentimentos de confiança e afeição. E ajuda a mãe a se apegar aos filhotes. Sem a dose extra, ela poderia rejeitá-los. Um recém-nascido pesa apenas 100 gramas, apenas 3% do peso da mãe. Mas dentro de uma semana, esse peso dobrará. Como ainda são cegos, os filhotes usam o olfato para achar as mamas da mãe. E o impressionante é que os filhotes costumam retornar para a mesma mama. O filhote usa glândulas odoríferas na pata para marcar o território. Se for empurrado, rapidamente volta à mama escolhida. Cegos e surdos nos primeiros dias, os filhotes dependem totalmente da mãe. Mas isso muda rapidamente. Na segunda semana, os olhos começam a abrir. Com 3 semanas, as orelhas se abrem e eles dão os primeiros passos. Com 6 semanas, eles correm, saltam e atacam. Minúsculos predadores que finalmente conseguem ver e brincar. Os 3 filhotes de leão continuam no útero, mas também a gestação está no fim. E a mãe está prestes a entrar em trabalho de parto. Os machos costumam ser agressivos com os filhotes, por isso a fêmea se afasta do bando e procura um lugar recluso e isolado. Ela busca a segurança de um refúgio feito pelo homem, e isso nos dá uma oportunidade única. Câmeras infravermelhas registrarão imagens raras do nascimento. No início, ela fica curiosa. Mas à medida que o trabalho de parto avança, ela se acalma. As contrações se tornam mais regulares. Os fetos estão posicionados para que possam sair com a cabeça em primeiro lugar. Lentamente, o primeiro filhote começa a surgir. Na contração seguinte, a mãe levanta. Finalmente o filhote nasceu, mas ainda está ligado à mãe pelo cordão umbilical. Meia hora depois, surge o segundo filhote. E, finalmente, o terceiro. A ninhada sadia começa a mamar.
Quando novos, até os leões são vulneráveis. Eles precisam crescer rápido. Com apenas 3 dias, eles enxergam o bastante para achar locais escuros onde se esconder. Eles reagem a sons ameaçadores desde o momento que nascem, diferente dos gatos, que só ouvem após 12 dias. Após 6 semanas, os filhotes têm tamanho suficiente para voltar ao bando. Gatos são solitários, mas leões criam os filhotes comunalmente. Os pequenos aprendem rapidamente as regras de convivência em um grupo social. Para os filhotes da leoa foi uma jornada extraordinária. Disto para isto. Os gatos seguiram um caminho semelhante, com um fim totalmente diferente. O tempo no útero moldaram de forma única as 2 espécies. Desde o extraordinário sistema de amortecimento que protege os fetos da leoa numa caçada, aos canais no ouvido interno de um gato que permitem que ele caia de pé. Felinos, unidos na caça, separados no tamanho e nas habilidades. Um feito para a complexidade de um lar humano e o outro para os desafios da savana. Cada bigode, cada característica, cada junta e cada membro esculpidos ao longo da vida no ventre. Versão Marshmallow São Paulo.